aonde lutar, o que luta guerrear, nós precisamos reconhecer o inimigo certo. Existe uma camada muito grande de crentes ali, que está aprisionado, preso, porque não consegue identificar os inimigos. Luta contra o inimigo errado, ou simplesmente não luta, se acomoda, senta, deixa do jeito que está, pensa que a vida é assim. Eu me lembro que no ano de 94, quem que é de 94 aqui? Tem alguém de 94? Ó, você estava nascendo. Em 94 eu estava fazendo uma campanha na casa de uma irmã, de um outro ministério, que eu não vou citar o nome por ética. Eu era novo convertido, tinha acabado de me batizar, me chamaram para fazer uma campanha de oração. E chegando nessa casa, oramos por essa senhora 7 semanas, Thalia. Só que a intenção da oração era a seguinte: vamos orar para ela sentir um certo alívio, o dirigente disse, porque para ela não há cura. Como eu era novo convertido, eu achei que era assim que funcionava, que quando alguém ficava bem doente, né, tipo o teu sogro tá, a gente chega lá e fala para eles assim: a gente está orando para ele sentir um certo alívio, que para ele não há cura. O que foi gerado em mim naquele momento? Uma prisão. Eu comecei a confiar limitadamente. Eu saí daquela visita de 7 semanas pensando assim: tem gente que vai ser curada, e tem gente que eu tenho que orar só para Deus aliviar, porque eu não posso orar por cura, porque para ela não há cura. Quem está entendendo, diga amém. Então às vezes são pequenas coisas que vão nos aprisionando. E a Bíblia, diga comigo assim: tudo que tem na Bíblia, nada é por acaso. Diga: números, nomes que estão na Bíblia não são acaso. Amém? Eu queria convidar você a cavucar a Bíblia, para você poder entender. Tudo tem significado. E às vezes a gente está amarrado, porque a gente lê alguma coisa e não procura saber o significado. Amém? Abra comigo em Josué, capítulo 3, versos 9 e 10. Nosso tema hoje é enfrentando os inimigos para viver uma nova história. Quantos querem viver uma nova história? Diga amém. Então, enfrente o inimigo certo. Identifique ele, porque senão você vai lutar contra o inimigo errado. Capítulo 3, verso 9 e 10. Diz assim a palavra: então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os, diga comigo, cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gigarceus, amorreus e jebuseus. Feche os olhos. Senhor, abre o nosso entendimento nessa noite. Nós precisamos, nós te adoramos até agora, e nós precisamos de direção e de visão e de graça. Abre o nosso entendimento, amplia a nossa visão, nos enche de riqueza segundo a tua palavra. É o que nós pedimos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém? Glória a Deus. Primeiramente, volta lá no versículo 9. Nós vemos o povo de Israel entrando na terra da promessa. Só que eu quero que você entenda um princípio aqui. Quando a gente vem para Jesus, a gente ouve uma palavra de vitória,
E a gente ouve que a gente é mais que vencedor. A gente ouve que Deus tem promessas. Até quando essas promessas chegam? A gente precisa entender uma coisa, que até quando essas promessas chegam, elas vão vir sempre com desafios. O povo entrou na terra da promessa, só que dentro da terra da promessa tinha esse monte de inimigo. Versículo 10 tinha, vai lá, Luiz, tinha cananeu, eteu ou hitita, eveu, ferezeu, gigarceu, amorreu e jebuseu. Você percebe que Deus poderia acabar com esses inimigos sem a ajuda do povo? Sim ou não? Sim ou não? Com toda certeza, se ele fizesse assim. Mas por que será que ele não acabou? Para criar experiências, trazendo para a sua vida. Aprenda a lidar com a sua vida, você que está aqui e você que está em casa. Aprenda a lidar com as histórias da sua vida. Talvez você vai ter um monte de inimigos como esse. Deus poderia acabar num instante? Poderia. Mas por que Ele não o faz? Para criar experiências, para você poder andar pela fé, para você valorizar cada conquista, para você ter aquele testemunho, como nós acabamos de ouvir. Quer dizer, uma pessoa está lá na cama, nós oramos, ela melhorou. Quer dizer, Deus poderia já ter acabado com tudo e restaurado a pessoa já, mas por que não restaurou ainda? Porque tem que orar mais, porque tem que buscar mais. Amém? Você é a mesma coisa. Deus tem vitórias em todas as áreas da sua vida. Você quer viver uma nova história? Deus tem uma nova história para você, mas por que não se cumpre logo? Porque na verdade é conquistado. Você precisa ser legítimo na sua conquista. Não é nada de mão beijada, em nome de Jesus. Inclusive a nossa salvação, o próprio Deus precisou descer aqui na terra e se tornar homem para nos salvar, morrer em morte de cruz, passar pelo vexame da cruz, derramar seu sangue até a última gota para poder nos salvar. Então, se o próprio Deus precisou passar por isso, por que Ele iria nos poupar de passar por situações aonde nós tivéssemos que nos tornar legítimos nas nossas vitórias? Então, quer dizer, sem essas historinhas, eu estou tentando, mas eu não acredito. Não vai acontecer, irmão, não vai acontecer, porque é tudo por fé. O nosso relacionamento com Deus, ele é por fé. Então, se eu estou tentando alguma coisa, se eu estou buscando alguma coisa em Deus, se eu estou na promessa, se eu estou já entrando na terra da promessa, como esse povo estava entrando, ok, tudo bem, bacana, Deus vai cumprir. Só que eu preciso me relacionar com Ele, e não tem como eu me relacionar se eu não estiver pela fé. Então não tente entrar numa situação dizendo para Deus assim: eu estou esperando em Deus, mas eu não acredito que vai acontecer, porque daí não vai acontecer nada mesmo. Você precisa ter fé. Amém? Para vencer inimigos, a primeira coisa é fé. Mas eu quero aguçar sua curiosidade. Ô Feliciano, não podia só ter colocado aqui: certamente o Senhor expulsará de vocês os inimigos. Por que tem um monte de nome? O que eu falei no começo da mensagem? Números e nomes na Bíblia não são obra do acaso. Se você for buscar o significado de cada um deles no original, você vai entender quais os inimigos que Israel tinha que vencer, e o que isso tudo tem a ver com a nossa alma e com a nossa vida aqui hoje. O que esses inimigos têm a ver com a gente? Eu digo para vocês que talvez cada um de nós tenha um desses inimigos aprisionando a nossa alma, e hoje é noite de libertação. Quem recebe isso, diga amém. O primeiro inimigo que diz ali se chama cananeu. Diga comigo, cananeu. O significado da palavra cananeu é mercador, negociante. Como isso se aplica na nossa vida, Thalia? Se o diabo perceber que ele não pode te vencer, a Bíblia diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então quer dizer que ele não está ali para vencer a gente, ele está ali para ser resistido, ok?
Se ele perceber que ele não pode te vencer, ele vai tentar negociar com você. E tem muita gente presa na negociação do diabo. Quer ver? Abra comigo em Êxodo capítulo 10, verso 24 a 26. Ali fala sobre o povo de Israel que saiu do Egito, estava saindo da escravidão. E quando eles estavam para sair, no comecinho, deixa ali aberto, no comecinho, Faraó endureceu e falou: não deixo ninguém sair. Mas conforme o Senhor foi mandando as pragas, Simone, mandando as pragas, Faraó foi amolecendo o coração, e ele começou a dar umas propostas, assim: olha, vai os homens só servir ao Senhor, deixa as mulheres, as crianças e todos os bens. Moisés falou: negativo, eu não vou negociar com você, eu não vou negociar nada. Lá veio o Faraó de novo e disse para Moisés novamente: vamos fazer diferente, vai você, vai as mulheres, vai as crianças, mas deixa todos os bens, as ovelhas, os bens, o ouro, a prata. A resposta de Moisés tem que ser a minha e a tua resposta. Quando você estiver numa batalha espiritual e que Satanás disser para você assim, tentar colocar na sua mente: é assim mesmo a tua vida, você não vai conseguir chegar mais que isso. Ele não impede você de estar recebendo uma vitória de Deus, mas ele tenta limitar você. Quem está entendendo, diga amém. Ele tenta limitar você, ou seja, ele tenta negociar com você. Olha o versículo 24 que diz: então o Faraó mandou chamar Moisés e diz: vão e prestem culto ao Senhor, somente as ovelhas, os bois e as mulheres e as crianças podem ir. Ok. Verso 25, Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Verso 26, além disso, os nossos rebanhos irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Tem alguma tradução aqui que diz nenhuma unha? Tem alguma Bíblia aqui que fala nenhuma unha? Hein, gente? Nenhuma unha. O que significa isso? Que você precisa guerrear. Você não vai entregar nada, Juliana, você não vai entregar nada do que é teu, não negocia nada. Como que é essa negociação? Satanás, ele não vai impedir você de ser crente, mas ele vai colocar no seu coração: vai só uma vez por mês para a igreja, não tem problema. Para que servir a Deus todo domingo? Para que vir todo culto? Para que ler a Bíblia todo dia, Flaiana? Não precisa ler a Bíblia todo dia. Você tem crescido lendo a Bíblia todo dia? Amém? Então presta atenção. Às vezes Satanás vai colocar essa negociação na sua mente: para que orar todo dia? Para que se envolver? Você quis ser crente, seja crente, mas não se envolva com a igreja, não faça parte do ministério, não se envolva com os dízimos e as ofertas, não pense nessa coisa de crescer reino. Para que obra de Deus, para que isso? Não se envolva. Então Satanás, ele tenta negociar, mas você tem que responder como Moisés: nenhuma unha. Amém, gente? Às vezes o Senhor vai colocar o seu casamento, o Senhor vai colocar diante de ti a tua vida financeira, a tua vida profissional, e às vezes o inimigo vai vir e vai dizer para você assim: pode manter a tua empresa, mas você não vai crescer. E você vai para a oração e você vai dizer: negativo, eu vou crescer sim, essa crise vai passar, o meu Deus tem o controle de todas as coisas. Você vai olhar para o seu casamento e você não vai se acomodar. Em nome de Jesus, todos nós somos passíveis de mudança. O único que é imutável é Deus. Não tem esposa imutável. Para você que é mulher, esposa casada, não tem mulher imutável, não tem marido imutável. O único que é imutável é o nosso Deus e a sua palavra.
Todos nós podemos mudar, todos nós podemos aprender, todos nós podemos renunciar, todos nós podemos perder agora para ganhar depois. Então recebe essa palavra em nome de Jesus e não negocia. Manda os cananeus embora, manda embora da sua vida, manda esse inimigo embora. Isso que tem feito negociar muitas vezes a sua vitória, você receber parcialmente. Chega de parcialidade. Diga para o Senhor nessa noite que você quer a sua bênção completa. Diga para o Senhor nessa noite, você que é comerciante, irmão, Arapongas inteira é o teu campo. Aprenda a usar a oração. Diga para o Senhor, todo dia tem pessoas comprando de tudo dentro da cidade. Eu quero que o Senhor canalize para dentro da minha empresa. Eu quero que o Senhor traga para cá. Declare, irmão, declare. Use a sua boca profética, sem essa história de negociar, de ter pedacinho, de vir só pedacinho, só de vez em quando, só gotinha. Não, o que Deus tem para nós é um oceano. Não negocia, filho. Ah, mas a vida é assim mesmo. Quando você fala assim, você está negociando. Ah, mas é assim. Todo mundo foi assim na minha família. Peraí, mas você serve a Deus. Você está sendo iluminado na sua mente. Você tem boca para falar com Deus. Você tem joelho para dobrar. Você tem boca para clamar a Deus. Você não acabou de cantar, posso clamar. Você pode dizer, você tem autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Você é o povo que vai morar no céu. Você é o povo dessa terra que o Senhor escolheu. Então não se acomode. Não se acomode, faça como Moisés. Nenhuma unha vai ficar. Eu não vou deixar nada. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele vai fugir. Talvez demore um pouquinho, que ele é meio engraçadinho, mas nós somos o povo da esperança. Nós temos a palavra. Nós somos os detentores da palavra. A palavra está em nós. Aleluia, a palavra está na nossa vida e nós vamos vencer. Não tem doença, não tem enfermidade, não tem inferno, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem maldição hereditária, não tem coisa nenhuma, não tem inimigo no trabalho, não tem nada, coisa nenhuma, irmão, que possa com o nosso Deus. Nenhuma unha vai ficar. Levanta a tua mão para o alto e diga comigo: nenhuma unha vai ficar, porque eu tomo posse de tudo que é meu, de tudo que Deus me entregou. Eu não vou negociar nada, eu vou receber tudo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Segundo inimigo, volta lá de novo em Josué, capítulo 3, deixa lá. Versículo 4. Segundo inimigo, diga comigo: heteus. Amém? O nome heteu significa contrariedade, pavor, medo. Quem já teve oportunidade na vida, já sentiu medo? E o medo está te aprisionando. Por isso que você não rompe. O medo é o contrário, Florinda, da fé. Hebreus 11, 6. Abra lá. 11, 6. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Olha aqui para mim. Se o medo é contrário à fé, se eu tenho medo, eu não tenho fé. Ok? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu vou receber? Nada. Então, se eu estiver movido pelo medo,
Quantas oportunidades já passaram pela sua vida profissional, material, sentimental, ministerial, espiritual, e você, por medo, deixou escapar. Deixou escapar. Para o medroso, Deus fala uma palavra: vá na sua força. Juízes 6, abra lá. Vamos ver o que Deus falou para um medroso. Um medroso é alguma coisa para te desequilibrar, para te paralisar, porque o medo ele vai te paralisar, ele vai te fazer afundar. Juízes 6, verso 1. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus disse que Ele estará com você. Diga para o seu irmão assim: Deus disse que você derrotará todos os inimigos como se fossem um só homem. Qual é o segredo contra o medo? Fé. Fé. Reaja. Para de perder oportunidades. Seja corajoso. Tenha fé. Enfrente as batalhas. Não corra. Eu não conheço ninguém que corre de batalha, que senta, que se esparrama, que vence. Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Irmão, é Deus que estará com você. É Deus que está nesse casamento, é Deus que está nesse trabalho, é Deus que está nessa nova etapa da tua vida, que está fazendo uma limpeza na tua vida, uma limpeza na tua história. Tem áreas da minha vida que Deus está fazendo limpeza, que eu tenho orado a Deus, eu estou sentindo limpeza, Kelly, limpeza, é uma limpeza, vai chegar uma coisa nova, mas primeiro está ali, precisou limpar o ambiente, tirar um monte de caco, um monte de coisa velha, um monte de coisa estranha, para entrar o novo de Deus. Então recebe essa palavra. Você fica preso muitas vezes nas coisas, preso nas situações, irmão, em nome de Jesus, Deus é o Deus das oportunidades. Tira o medo, enfrenta a batalha, enfrenta a guerra, com oração, com palavra, com Bíblia, sem conversinha fiada. Conversinha fiada é coisa do mundo, bobagemzinha, falaçãozinha é coisa do mundo. Com Bíblia, vai lá com palavra, com poder, com graça, com unção, com oração, com jejum. Vai na presença de Deus e recebe a tua vitória. Amém? Manda embora o medo. O medo paralisa. Abra comigo em Mateus 14. Olha o que o medo faz. Às vezes você pode estar vivendo uma onda maravilhosa de vitória, e por causa do medo você acaba afundando. Por isso que você tem que vigiar e não aceitar o medo na tua vida. Mateus 14, verso 29.
E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Olha aqui para mim. Alguém aqui já andou em cima do mar? Não, eu estou falando de pezinho assim, ó. Sapatinho, de chinelinho, descalça, Juliana. Já andou em cima do mar? O Pedro andou. Porque a voz de Jesus não tem limites. Você que está em casa, se a voz de Jesus disser vem, pode ir, que até o mar vai se submeter, vai carregar você, tá? Ele viveu um milagre. Você já viveu isso aí, Feliciano? Olha o milagre que esse homem estava vivendo. Olha lá, ó. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Tinha um foco. Enquanto você está olhando para Jesus, você anda. O mar está lá bravio, mas você está andando. Quer dizer, está todo mundo no desespero e você, ó, nada. Eu tenho direção, eu tenho visão, eu sou detentor da palavra, eu sou detentor da bênção. É sobre mim que essa Bíblia fala. Olha aqui, Satanás, é sobre mim, é sobre a minha geração que essa Bíblia fala, é sobre os meus que essa Bíblia fala. Ninguém pode me derrotar, porque essa Bíblia me dá autoridade para dizer que é sobre mim, sobre a minha família, que Deus está falando nessa Bíblia. É sobre vocês. Vocês são a igreja de Cristo, que foi lavada no sangue de Jesus, sem religiosidade. Nós somos a igreja de Cristo. Ok, verso 30. Mas quando reparou o vento, olha aqui para mim, mesmo com a voz de Jesus, vai ter vento, vai ter vento. Mesmo nos dias melhores da sua vida, porque eu considero esse dia fantástico. Andar em cima da água é um dia top do top. Só que veio o vento. Só que ele reparou no vento, ou seja, tirou os olhos de Jesus e ficou com medo. Olha aí os heteus aí, o espírito de pavor, e começando a afundar-se. Diga comigo, medo faz a gente afundar. Então seja ousado, não seja medroso, seja ousado. Se você quer viver grandes mudanças, ouse acreditar, ouse tomar passos em direção a essa vitória, ouse obedecer a palavra. Ouse obedecer, ouse. Satanás às vezes nos aprisiona com medo, para você não ser abençoado por completo, para você ser abençoado pelos pedaços. Se ele puder te impedir, presta atenção, ele vai te impedir. Se você der lado, ele vai te impedir. Quando eu era pastor em Jandaia do Sul, tinha um casal, eles vieram para a igreja. Vou dar um testemunho de medo. E eles não eram casados, eles eram namorados. Depois eles moraram junto. E depois, daí a moça não queria casar, queria ficar daquele jeito, não queria casar, não queria casar, não queria casar, não queria casar. Aí oramos, ela quis casar. Aí quando estava já para casar, aconteceu uma tempestade no meio deles. Ela disse para mim assim: eu tenho medo de casar com ele, porque olha o jeito que ele está. Quer dizer, olha o engano de Satanás. Casamento é um princípio de Deus. Quer dizer, eu tenho medo de casar, mas eu continuo com ele. Quem está entendendo, diga amém. Eu continuo com ele e tenho medo de casar. O medo entrou e aprisionou, deixou meia vitória. Quem quer viver meia vitória aqui? Só meia vitória. E eu não quero. Eu quero vitória inteira. Quer saber o final da história? Hoje eles são casados.
Eu tenho um jeito meigo de acertar as coisas, já acertei tudo, já botei tudo no ar, já virei a casa lá na cabeça deles, falei, nada disso, vamos acertar essa história. Falei, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Você quer meia vitória, você quer continuar deixando o diabo ficar te aprisionando, segurando as suas vitórias, prendendo a tua bênção, porque você está com medo, mas não larga, está com medo, mas está junto. Mas como é que é isso? É pelos pedaços? Não é meia bênção. O que Deus tem para nós é completo. Amém? Recebe hoje aqui a sua vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Os heveus são o espírito de medo. Diga comigo agora, Jebuseus. Jebuseus. Volta lá em Josué 3:9. Jebuseu representa o espírito de desencorajamento. São pessoas que elas perdem a coragem ou a força. Thalia, já aconteceu com você de você começar a trabalhar maravilhosamente bem o dia, no final do dia você está sem força e com vontade de largar tudo, mas tudo, do nada. Às vezes não aconteceu nada, então é uma coisa espiritual. Às vezes não aconteceu nada. Flaiana, eu simplesmente estou com vontade de largar de tudo. Você que está em casa, é esse espírito. Ele vem para tirar a coragem, para aprisionar a pessoa de uma tal forma aonde ela não consegue enxergar mais a bênção que tem, uma porta, uma área da sua vida que até então era abençoada, porque ela perdeu a coragem. Expulse isso da sua vida. A Bíblia diz: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, volta um pouquinho lá, verso 7. Vai anotando aí na tua Bíblia. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Somente seja forte e muito corajoso. Até aí, de novo. Somente seja forte e muito corajoso. Essa palavra é para você, Igreja de Cristo. Amém? Vence o desencorajamento. Seja forte, seja corajoso. Amém? Não entregue. Em nome de Jesus. Josué estava sendo comissionado para ser o substituto de Moisés. Mas no meio dessa história, o Senhor disse para ele assim: não vou te prometer facilidade, mas seja forte e corajoso. Tenha coragem. Coragem para acreditar, coragem para andar pela fé, coragem de enfrentar os teus desafios. Ai, pastor, a porta estava incrível e de repente se levantou uma pessoa lá, eu até ajudei a pessoa e a pessoa agora está sendo falsa comigo, está sendo traíra. Então seja corajoso para enfrentar esse obstáculo em fé. Amém, gente? Seja corajoso. Foi Deus que deu a porta, é Deus quem rege a sua vida, é Deus quem dirige as áreas da sua vida, é Deus quem dirige você e tudo que cerca você. Amém? Então, em nome de Jesus, profetiza, declara, não se entrega, seja uma pessoa corajosa, em nome de Jesus. A bênção é para todos, gente, mas não são todos que querem ser corajosos. A palavra é para todos que estão aqui nessa noite. Todos podem viver testemunho, todos podem viver bênção, todos podem viver mudança, todos podem viver uma nova história. Todos podem contar testemunhos tremendos daqui a alguns dias, contar coisas maravilhosas que estão acontecendo na sua vida, porque entraram na visão da palavra. Mas seja corajoso, não seja medroso. A bênção não é para gente medrosa, mas é para gente que tem coragem. Coragem para crer, coragem para enfrentar, coragem para permanecer firme, coragem para buscar as suas mudanças. Pessoas que desistem
ou às vezes nem tentam, deixam oportunidades passar, porque passaram na sua frente e você não foi corajoso. Seja corajoso, em nome de Jesus, amém? Quinto, Ferezeu, diga comigo, Ferezeu. A palavra Ferezeu significa uma cidade sem muro. Diga comigo, falta de compromisso. Muitos vivem metade do propósito porque não se comprometem. Como é triste. Não se comprometem com a obra, não se comprometem com o casamento. Casam e querem viver uma vida de solteiro. Oh, meu dinheiro. Sabe essa aliancinha que você usa no dedo? Ela não tem começo e não tem fim. Quem eu casei sabe muito bem que eu falo isso na cerimônia de casamento. Justamente para provar que tudo é nosso. Aí a pessoa casa e tem o seu dinheiro, a sua vida, o tempo com os meus amigos. Não vai rolar. Se você queria tempo com os amigos, então você não casa, você não tem filho e fica solteiro, porque você vai ter tempo para ficar com os amigos de manhã até de madrugada. Você pode fazer até uma vigília com os amigos, né, Thalia? Faz uma vigília. A Thalia está num tempo bom, ela é solteira, ela é senhora das vontades dela e dona dela própria, quer dizer, né? Eu já não posso dizer isso, né? Eu tenho uma dona já que cuida de mim há muitos anos, né? Dona Selenir cuida de mim já há muitos anos. Então, quer dizer, gente, é simples assim. Se comprometa com o projeto. Tudo que você tem paixão vai andar. Se você não se apaixonar pelo seu casamento, ele não vai andar. Se você não se apaixonar pelo seu trabalho, ele também não vai andar. Se você não se apaixonar pelo seu ministério, ele também não vai andar. Tenha paixão, se comprometa. Amém? O Ferezeu é uma cidade sem muro. E é impossível alguém ter compromisso com Deus sem ter compromisso com o seu próximo. Você não vai conseguir ter compromisso com Deus se você não tiver compromisso no casamento, dentro da sua casa, com seus filhos, com seus pais. Você não vai conseguir ter compromisso com Deus, porque está faltando comprometimento em tudo, naquilo que está sendo visto na tua vida, nas áreas da sua vida. Você que é solteiro, cuida dos seus pais. Pergunta se tem comida em casa. Nossa, pastor. Gente, vou contar uma coisa para vocês. O mês que eu casei, Kelly, eu estava recém-casado, quer dizer, eu tinha que cuidar da minha vida, já estava com a minha casa lá, tudo. Pois eu precisei ainda dar um dinheiro que eu dava na casa da minha mãe. A minha mãe cobrou de mim. E a avó da minha esposa, que eu ajudava a pagar o aluguel, não é, tia? Ainda cobrou de mim também um pedaço do aluguel. Quer dizer, eu dei o dinheiro para todo mundo para depois cuidar da minha casa. Então olha os seus pais, vê se eles não estão precisando de nada. Honra eles, cuida deles. Um dia eles cuidaram de vocês. Todos nós já fomos bebê. Um dia quem nos trocou, quem cuidou da gente, quem estudou a gente, quem limpou a gente, quem passou madrugadas. Conversei com a Maria Gabriela hoje, tadinha. Mandei mensagem de manhã para perguntar da coreografia. Ela me respondeu 6 da tarde. Por que será? Por que será? Coitada. Ela disse para mim que a noite inteira o nenê com cólica, e hoje o dia inteiro o nenê com cólica. Daí quando cresce, de certo que esquece que tem mãe, que tem pai, que tem tudo. Ah, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Comprometimento. Se comprometa com seu pai, se comprometa com a sua mãe. Pergunte. Às vezes seus pais não vão falar, mas pergunte.
Abra sua boca, seja um filho exemplar, seja uma bênção na vida dos seus pais, e Deus vai honrar você grandemente, amém? Porque aquilo que você plantar, irmão, seja bom ou ruim, você vai colher. Então eu estou te ensinando a plantar certinho, amém? Seja comprometido com aquilo que está na sua vida, amado de Jesus. Não tem como Deus te honrar se você não se comprometer. Tem que ter paixão, tem que ter pegada. Em todas as áreas da sua vida você tem que ter paixão e tem que ter pegada. É para fazer uma unha? Vai fazer com amor. É para pegar uma colher de pedreiro e passar no chão? Passa com amor, com alegria, amém, gente? E Deus vai te honrar, Deus vai enviar clientes, Deus vai enviar pessoas, Deus vai abençoar você em todas as áreas da sua vida. Recebe essa vitória sobre você, amém? E se compromete com o Senhor, porque esse demônio, esse gigazeu, ele segura a gente, porque a gente não se compromete. E se eu não me comprometo, não tem como, não vai crescer, não vai andar, não tem como Deus honrar se não há compromisso. Diga comigo, mas eu vou ser uma pessoa conhecida como alguém que se compromete com todas as áreas da minha vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus, bem? E o gigazeu, diga comigo, gigazeu. Olha esse o significado é agitador, causador de confusão. Estou fora, gente. A Bíblia diz que aonde há confusão, Juliana, Deus não está. Deus é de paz e não de confusão, amém? O Espírito de Deus, Feliciano, é espírito de paz e não de confusão, amém? Vamos ler Tiago capítulo 3, verso 13 a seguir. Tiago capítulo 3. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Esse espírito ele é carregado com inveja, com ambição egoísta. Quando a Bíblia fala de egoísmo, é alguma coisa que pensa em si próprio, tá? Então, numa relação com pessoas, você nunca vai poder pensar em si próprio, tá? Senão você não vai conseguir se relacionar com pai, com mãe, com marido, com esposa, não consegue, com filho, não consegue, tá? Verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, pois pacífica, diga comigo, pacífica. Vamos ficar com essa palavra. Esse espírito, ele traz confusão na nossa vida, aprisiona você no meio de confusão. O contrário dele, essa coisa pacífica, porque tudo que é de Deus traz paz. Se tem confusão, ora, que Deus não está nisso. Deus não está nisso, Deus não entra nessa história, Deus não está no começo, e se Ele não está no começo, provavelmente Ele não vai estar no final, amém? Então, em nome de Jesus, cuidado com essa prisão, que envolve você no meio de confusão, de inveja, de ambição egoísta. Tudo isso vai intoxicar sua alma, vai destruir você, amém? Para impedir você de viver o propósito pleno da parte de Deus. Mas você nessa noite vai se levantar e vai mandar esse espírito embora, amém? Vai mandar a tua vida, vai fazer uma limpeza na sua alma, e finalmente, diga comigo, amorreus, amorreus, esse é o pior. Amorreus significa murmurador.
Gente, não tem pior pecado que isso. Florinda, ontem nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre gente murmuradora. Aqueles que desafiam com palavras. Abra comigo em Provérbios 18, 19. Vamos entender o que é o murmurador. Aonde impede? Ou melhor, Provérbios 21, 9. 21, 9 e depois 19. Melhor é viver no canto sobre o telhado, comece a imaginar, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Não é só a mulher, tá? É o homem também. Vamos deixar para os dois gêneros. Que eu conheço homens briguentos também, tá? Então assim, a Bíblia está dizendo que o murmurador, ele destrói a casa. É melhor o parceiro dormir no telhado, fica lá em cima, amém? Então é prudente a gente mandar esse espírito embora, porque a gente não resolve nada com briga. As mudanças em Deus, elas são pelo Espírito do Senhor, não é por força e nem por violência, amém? Uma das grandes lições que a Florinda compartilhou comigo quando eu cheguei aqui, passado anos, que ela aprendeu, foi a questão de decidir mais as coisas assim, mais amenamente. Lembra que você me disse? Né? Que às vezes você questionava algumas coisas, mas daí depois você foi entendendo, né, pela palavra, e foi resolvendo na oração. Mulheres de Deus e homens de Deus que convivem com cônjuges de temperamento mais forte, você vence na oração, não é na briga. Eu tenho curiosidade de ouvir um testemunho assim. Eu quero dizer que eu briguei bastante, as coisas mudaram. Não vai mudar, gente, isso não existe, isso não é bíblico. Verso 19, vai lá. Melhor é viver no deserto do que como uma mulher briguenta e amargurada. De novo. Então vamos morar no meio, vamos lá para o Saara, para o meio do deserto, ou para o deserto do Atacama no Chile, que é mais perto, né? Vamos lá para o deserto do Atacama no Chile, do que viver com uma pessoa briguenta e amargurada. Então não tem bênçãos para murmuradores. Aprenda que você é gente da oração, do joelho dobrado. Mulheres de Deus são conhecidas como mulheres que têm os pés para trás, ou seja, joelho no chão, amém? Homens de Deus são conhecidos como homens que têm os pés para trás. Você vence na oração, mas convicto, firme, focado, amém, gente? Sem essa história de querer resolver na briga, que não tem bênção nenhuma para gente murmurenta, amém? Não tem bênção nenhuma. E para encerrar, abra comigo em Números 14, ainda sobre a murmuração. Olha que coisa difícil de lidar. Números 14, verso 1. Vamos lá, Luiz, vai ser um pedacinho que nós vamos ler. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se. Em outras traduções fala murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. O murmurador sempre ele é a vítima, ele é um insatisfeito, é um princípio satânico. Por que o diabo virou diabo? Porque ele não estava mais satisfeito com a sua posição lá no céu, por isso que ele virou diabo. Ele desceu, ele desafiou Deus e desceu. Então toda vez que a gente está insatisfeito e começa a soltar essa insatisfação para fora, essa amargura, essa coisa amarga, é um princípio satânico, gente. Não tem como Deus abençoar, está indo na contramão, né? A pessoa que é murmurenta, ela é a vítima. Quem dera eu tivesse morrido no Egito
Egito, nesse deserto, vim para cá, estou na vontade de Deus, mas o que adianta a vontade de Deus para estar desse jeito? Verso 3, porque o Senhor está trazendo para essa terra, para nos deixar a espada. Olha como reclama: nossas mulheres, nossos filhos são tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Quer dizer, em outras palavras, o Egito é que significa o mundo. Não seria melhor abandonar tudo e voltar para o mundo? Quer dizer, né? Então, murmurento, reclamão, será que isso aí tudo vai agradar a Deus? Verso 11, vamos ver o que acontece. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Ou o que Deus fala dos murmurentos, da vítima, que vive só se queixando, insatisfeita, está vivendo a vontade de Deus, está sendo cuidado por Deus, Deus está cuidando da tua semana, te deu marido, te deu esposa, te deu filho, te deu trabalho, e nada está bom. Olha o que Deus diz: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? É o que Deus diz para nós essa noite. Não seja murmurento, não seja reclamão. Quantas pessoas passaram por essa terra e nunca casaram? Não tiveram chance. Eram estéreis, nunca tiveram filho, e você reclama, chama seu filho de praga, de inferno, de capeta, de não sei o quê. Os mais, sabe, tem um dicionário aí, quer dizer, pelo amor de Deus, gente, tira isso da sua vida. Isso é um demônio que aprisiona, que impede você de viver os milagres, porque desagrada a Deus. Deus diz para nós: até quando? Verso 27 ao 30. Até quando esta comunidade ímpia, a palavra ímpia, o im é não, e o pia é santo, é uma pessoa que não quer se santificar. Até quando essa gente que não quer se santificar se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores, insatisfeitos com o pastor, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o irmão, insatisfeito com a Kelly, que é a secretária, insatisfeito com a Florinda, que é o Arão, insatisfeito com o Diogo, que é o líder do louvor, insatisfeito com o pastor João. Se o pastor João fala, ele fala demais. Se o pastor João não abre a boca, porque não fala. Gente, é uma coisa. Se fala, reclama porque fala. Se não fala, também reclama, tá? Tem gente que reclama porque não fala também, tá? Eu estou falando para vocês de caso sério, verdadeiro, tá? Reclama porque não fala. 28. Diga-lhes, ó o juiz de Deus: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram. Por causa do que eles morreram? Por causa da murmuração contra mim. Pastor, mas eu estou reclamando do meu casamento. Quem que te casou? Não foi Deus? Então é contra ele. Eu estou reclamando do emprego. Mas quem que abre a porta? É você que abriu a porta? Olha que poderoso que você é. Abriu nada, gente. Você não sabe nem se você está vivo amanhã. Quem abriu a porta foi Deus. Então você se queixa do trabalho, você está se queixando contra o Senhor, contra o ministério. Não tinha ministério, agora tem, reclama. Peraí, gente. Quem está entendendo, diga amém. Verso 30, para a gente encerrar. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei lhes dar para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quer dizer, em outras palavras, acabou a promessa. Não tem promessa para murmurador. Então tem que expulsar esse espírito. A porta está entrando um pouquinho de dinheiro, mas tem gente que não está entrando nada. Dá glória a Deus pelo pouquinho. Meu marido não sei o que. Tem gente que não tem marido. Você está reclamando de um marido? Tem gente que não tem.
que está chorando para ter um. Ah, meu filho, tem gente que está chorando de vontade de ter um filho, que grita a noite inteira de cólica. Primeiro que não vai gritar a vida inteira, tá, gente? É um período e passa, né, Juliana? Passa. Os filhos não gritam a noite inteira de cólica, a vida inteira, não. Eles gritam, os outros gritam, mas deixa para lá que depois a gente... Outro dia a gente fala dessa história, se coloca de pé. Tem uns outros gritos aí, mas outros dias a gente conversa, não é assunto para hoje, né, Natasha? Quem entendeu a palavra, diga amém.